Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre um dos meus temas favoritos, que é benefícios da creatina para o cérebro. Todo mundo sabe que eu sou a garota propaganda da creatina para o cérebro. Assim, a pessoa chega para mim e eu pergunto: você usa creatina? Mais ou menos assim. Oi, como é seu nome? Você usa creatina? Não, tô brincando. Mas eu falo muito que o quanto é importante os benefícios da creatina para o cérebro. Isso tem sido muito difundido nos últimos tempos. E agora a gente tem uma meta-análise que saiu recentemente. O que é uma meta-análise? Uma meta-análise é quando você pega todos os estudos que você tem sobre um seguinte tema e cruza os dados deles, né? Para ver o que é válido ali. E aí, assim, você tem, vamos dizer assim, que você sai ali de certos vícios, certos erros de interpretação, certas coisas, e consegue ter uma validação maior, né? De acordo com a metodologia que foi usada, tudo tal, sobre aqueles dados. Então, quando a gente tem uma meta-análise, é muito bacana sobre isso. E aí, essa meta-análise fala justamente dos benefícios da creatina para o cérebro. E hoje eu vou te contar tudo sobre ela, mas antes disso, se você não está inscrito no canal, vai lá, se inscreve, deixa seu like no vídeo, compartilha, comenta, porque isso me ajuda muito a trazer cada vez mais conteúdos como esse para você. Então, vamos lá. Quando a gente fala ali da creatina, a gente nem entra mais no contexto sobre falar da questão do uso da creatina dentro das academias ou para o exercício físico, porque isso já tem mais de 20 anos validado de estudos sobre o tema. Então, que ela realmente dá aumento de força, de resistência, dá energia para o músculo e tal. Então, isso não se discute mais, porque já está mais do que validado. Tudo que a gente vai falar hoje é na questão cerebral, nos benefícios que traz pro cérebro, né? Mas antes eu queria explicar. A creatina, ela não é um ET que vem pro nosso corpo, uma coisa de fora. Então você não precisa ficar com medo de usar, porque ela é uma molécula natural, tá? E ela tá presente nas carnes, nos alimentos e é produzida pelo nosso corpo. Só que às vezes a gente precisa de um pouquinho mais de fora, que é o caso da suplementação, para poder ter mais benefício. Então, você viu como às vezes é falta de entender. Todo mundo tem medo do creatina. Ai meu Deus, a creatina. Gente, para, tá? Porque tem no corpo já. Você tem creatina no seu corpo. Eu vou morrer. Não. Aí, tá vivo até hoje. Então, pronto, não precisa mais ficar com medo, nem dizer que é bomba, e nem... Eu sei isso aí que você vai lá no armário do seu filho roubar a creatina dele agora que eu tô vendo. Mas enfim, vamos voltar aqui pro foco. Então, e o que ela faz com o corpo? Ela é responsável por nos ajudar quando a gente tem muita demanda de energia, alta demanda energética. Ou seja, está treinando musculação lá e você tem lá dentro do seu músculo ATP, que é, vamos dizer, uma bateriazinha que é fonte de energia. Quando esse ATP descarrega, a creatina vai lá e dá mais uma energia. Olha que bacana. Então é muito bacana na hora do treino, na hora que você tá raciocinando e teu cérebro bugou, é a creatina que vai dar lá esse impulso a mais para você conseguir resolver aquelas equações, aquelas coisas do seu dia a dia e tal, e é isso que você vai ver aqui. Então, pra você ver como ela é importante pra gente, né? E o nosso cérebro, gente, vocês acham que trabalhar braçal lá e carpinar o lote gasta muita energia? Nosso cérebro é o que mais gasta energia no nosso corpo. Ele adora torrar energia. Se a gente desse, assim, cartão de crédito na mão do cérebro, acabou com o limite, é estourar o limite em 5 minutos, de tanta energia que ele gasta. Então entendam, o cérebro precisa de energia. E aí a gente dá essa energia a mais para ele, é muito benéfico, né? Porque a gente ajuda a manter alto os níveis de ATP, que é essa bateriazinha que eu falei, que vai ter lá dentro das nossas células cerebrais, tá? E aí, vamos lá. Então, quando a gente precisa, especialmente, fazer um esforço cognitivo, memorizar informações, gravar, processar dados complexos, muita coisa, a creatina dá esse gás a mais, dá esse up, tá? E, além de tudo, aumenta a reserva energética do cérebro, melhorando o desempenho cognitivo, né?
Além de tudo, ela tem efeitos antioxidantes, né? O que vai ser um anti-envelhecimento aí, gente. Ajuda a proteger as células nervosas contra estresse oxidativo. Então, ela vai evitar, né, esse envelhecimento e declínio cognitivo. E aí a gente tem doenças neurodegenerativas lá, Parkinson, Alzheimer, demência, que podem ser evitadas através de uma suplementação adequada, e a creatina ajuda muito nesse papel, nós já vamos chegar lá. Então, essa meta-análise em questão, ela avaliou 16 estudos randomizados com 492 participantes adultos, idades de 20 a 76 anos, tá? E os dados foram combinados de forma padronizada. E foram incluídos nos estudos tanto indivíduos saudáveis quanto indivíduos com doenças, né, cerebrais ali, vamos dizer, Parkinson, Alzheimer, demência, etc, tá? E essa meta-análise avaliou a creatina para cognição, memória, atenção e velocidade de processamento do cérebro. Esses foram os itens avaliados, tá? E as doses usadas nesses estudos foram de 5 a 20 gramas. 5 gramas é uma dose padrão de creatina e 20 gramas é uma dose alta de creatina, que não é uma dose comumente feita, tá? Só para vocês entenderem aqui. Então, vamos lá, os benefícios encontrados pelo estudo. Número 1, melhora da nossa memória. Olha que sensacional. Você está precisando de um up da memória? Creatina, galera. Os participantes que tomaram creatina demonstraram desempenho superior em tarefas relacionadas a guardar informações, aprendizado e memória de curto prazo. Então, olha que coisa boa. Esse efeito ele foi considerado moderado a consistente. Então, ele foi um efeito bom nesses quesitos, tá? E ela pode ser um bom aliado aí para melhorar a nossa memória. Então, já sabe. O que você tem que tomar para memória? Esqueceu? Não, creatina. Muito bem. Então, o segundo dado positivo que foi encontrado foi aumento da capacidade de foco e de resposta rápida a estímulos. Então, ó, o que acontece? O tempo de realizar tarefas e de reagir a determinadas situações melhorou, ficou mais rápido. Então, se você, no seu dia a dia, tem que tomar ali ações rápidas, respostas rápidas, às vezes até o fato de você pisar no freio do carro ali no meio do trânsito, tem que ser rápido, não é? Você tem que ter uma reação rápida. Isso pode ser melhorado com creatina. Muito bom, não é? Então, aí, supõe que a creatina funcionou com uma ajuda energética, né? Facilitando o funcionamento das redes neurais relacionadas ao foco e à concentração. E o terceiro dado positivo encontrado foi aumento da velocidade de processamento do cérebro. Exatamente, como se você lá pegasse o seu computador e colocasse um processador mais rápido. Seu cérebro teve esse upgrade. Olha que coisa boa. Então, isso teve uma melhora significativa também, tá? E isso também é muito importante no nosso dia a dia, né, gente? Agora, não houve resposta em resultados para planejamentos que envolvem mais coisas ou decisões mais complexas. Então, isso não teve diferença, ou seja, não vai resolver seus problemas, né? Porque o que é um planejamento mais complexo? Normalmente é alguma coisa que a gente tem que resolver. Nem que você seja um engenheiro, você tem que resolver a equação para que você faça aquilo ali se sustentar. Então, não vai se resolver sozinho, tá? Você só vai ficar um pouco mais rápido nos detalhes pequenos, mas o grandão lá continua sendo o seu. Então, a creatina, ela não é a resposta única de melhoria para o nosso cérebro, mas ela é uma boa resposta, né? E aí, quando a gente fala dos grupos mais beneficiados pelo uso da creatina, o primeiro grupo mais beneficiado foi o grupo com doenças neurodegenerativas, ou seja, demência, Alzheimer, Parkinson, eles foram os mais beneficiados, tá? O segundo grupo foram as mulheres. Elas foram mais beneficiadas em comparação aos homens, tá? Pelo uso da creatina. Só que isso ainda precisa ser mais explorado para entender que diferenças são essas, né? O que acontece e quais são as diferenças reais que acontecem entre isso. Mas já apresentou diferença. E o terceiro grupo foram participantes de 18 a 60 anos, que foram divididos por grupos etários. Eles tiveram melhores benefícios que os acima de 60 anos. Lembrando que foram participantes até 76 nesse estudo. E o que acontece? Eles acham que isso é por causa já do envelhecimento do cérebro.
Então, mas também vão dar mais uma pesquisada nisso daqui para fazer com que os resultados sejam melhores também para quem já está um pouquinho mais avançado em idade. Mas não significa que de 60 a 76 anos não teve resposta. Teve sim, tá? E aí, o que acontece, gente? Quando a gente fala em benefícios cerebrais, a dose recomendada hoje pelos especialistas é a de 5 gramas. Normalmente, nos potinhos de creatina, vem uma colher com 2 medidas, uma de 3 e uma de 5 gramas. Então, quando a gente fala em benefício cerebral, a de 3 não é suficiente, mas a de 5, tá? E evitar fazer doses mais altas, porque eles falam que pode ter alguma complicação, isso ainda não está bem estudado. Então, manter a dose ali de 5 gramas. E lembrando, gente, que nenhum efeito é imediato, né? Não adianta você querer começar a mudar um hábito de vida hoje, suplementar hoje e ter efeito amanhã. Você precisa fazer pelo menos um mês de suplementação para começar a ter efeitos ali, começar a ter efeitos discretos. Então, você não vai ficar uma máquina o seu cérebro em um mês de suplementação também não. E a creatina, ela é um suplemento para ser usado de maneira crônica, ou seja, você vai usar todos os dias sem fazer pausa. Viajou pra praia, vai levar creatina. Viajou ao trabalho, vai levar creatina. Foi dormir na casa do namorado, namorada, amigo, amiga, vai levar a sua creatina. Ela é para todos os dias, ok? É igual tomar banho. Não toma banho que você vai ver que fede, tá? E não tem como a gente falar de saúde cerebral, sem dizer que para você ter uma boa saúde cerebral, você também tem que ter uma alimentação boa e praticar exercícios físicos, gente. E também um sono de qualidade, não adianta. Isso é o tripé ali de tudo. A gente tem essa base que é sono, exercício, alimentação, e eu não canso de falar. Então a gente precisa dormir para que o cérebro funcione adequadamente, a gente precisa se alimentar bem para que o cérebro não fique pesado, cansado, porque é isso que acontece quando a gente se alimenta mal e falta energia, tá? E a gente precisa fazer exercício para continuar renovando as nossas células cerebrais e para produzir muitos hormônios e neurotransmissores para ficar de bom humor, pensando melhor, respondendo mais rápido e conseguir suplementar, né, pessoal? Então, se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha e até a próxima.